Não posso dizer que não esteja relativamente, hoje estou um pouco emocional. Esse é um tema muito delicado. Este é um tema que para alguns que aqui possam estar, possa trazer memórias muito próximas, muito vivas. Mas também é um tema que tem a grande intenção, que é justamente o mês de setembro, chamado mês de Setembro Amarelo, no qual nós vamos entender a origem desse Setembro Amarelo como preventivo. Então, é muito importante que a gente possa acompanhar um pouco, ou fazer uma tentativa de simplesmente consolidar em cada um de nós que aqui se encontra a resistência maior e definitiva contra qualquer possibilidade ou pensamento no campo de se ausentar dessa vida maravilhosa que nós temos aqui. Já começo dizendo maravilhosa, porque o tema que o Dom Neguinho dizia é em relação à valorização da vida. E nós precisamos ter consciência, da mesma forma como foi lida agora, hoje, nós recebemos nessa vida os reflexos de nossas atitudes do passado. E pode ser de um passado de outra vida, como também os reflexos referentes às nossas atitudes que nos antecederam até hoje. E é muito importante que a gente possa trazer para nós esta blindagem definitiva contra qualquer possibilidade, repito, de deferir contra nós próprios condições de autoconforto. Mas também o Setembro Amarelo, ele surgiu justamente da figura de dois pais que tinham um filho jovem. Esse filho jovem, ao ser analisado, normal, naquele dia os pais saíram para as suas atividades, deixou seu filho, que lá estava na garagem, fazendo um tuning, fazendo a transformação do seu carro, um Mustang amarelo. Sonho de tantos jovens. E o que esses pais poderiam imaginar de ver o seu filho concentrado naquela atividade, que não fosse chegar e encontrá-lo ali naquele ambiente? Mas, para a surpresa daqueles pais, quando eles lá chegaram, encontraram seu filho morto dentro do Mustang. O seu filho tinha tirado a sua própria vida. E isso, para nós pais, é uma tragédia muito grande. Muito grande. E assim foi para os pais de Mike Tenney. E esses pais, diante daquela situação, não se mataram. Não na condição de se matar fisicamente, mas de se matar na vida. Desistir da vida. Não superar e não suportar um trauma de tal grandeza. Porque nós sabemos, mães que aqui se encontram, eu escutei isso da minha avó, dirigida à minha mãe, em relação ao meu pai, que morreu precocemente, 58 anos. Minha avó disse para minha mãe, minha mãe chama-se Domingas, eu sei que você está sofrendo muito com a morte de seu marido, mas você não tem ideia do que é perder um filho. Daqui nós podemos extrair que mesmo uma mãe já idosa, nenhuma mãe quer perder o seu filho. Realmente, e a gente escuta isso das mães quando elas dizem retirar um pedaço de mim. Lógico, porque ele foi gerado, ele nasceu ali dentro, é como se fosse parte dele.
E muitas mães se veem diante de dramas mais doloridos, por quê? Diante de um suicídio de um filho, elas perguntam: por quê? Por que, meu filho? O que foi? Onde nós não estávamos atentos? E eles então começaram esta campanha, desde aquela época, já dirigido às igrejas que frequentavam, este selinho amarelo que a doutora Laudelina usa, tinha escrito, era colocado em cestas, e com uma frase simples, se precisar de ajuda, peça. Se precisar de ajuda, peça. Porque é justamente nesse slogan que reside, muitas vezes, a prevenção do suicídio. Esta grande organização, exemplar, maravilhosa, conhecida por nós pelo CVV, chamado Centro justamente de Valorização da Vida, fundado em 1962, por jovens, que se propunham tão simplesmente estabelecer a postura de escutar. Se precisar de ajuda, peça, mas peça a quem? É por isso que a primeira prevenção que nós temos que ter em nosso ambiente é sermos receptivos, é proporcionarmos àqueles que convivem conosco esta abertura de conversar, e não muitas vezes fecharmos as paredes, as barreiras que são às vezes intransponíveis. E muitos dos suicídios, principalmente de jovens, eles estão muito mais ligados a, entre aspas, a chamar a atenção. Olha, eu estava aqui. Mas todos que aqui nos encontramos, ao perceber qualquer atitude, se procure. O que é o CVV? Nada mais do que alguém que colocou-se à disposição numa tarefa de uma nobreza absoluta, 24 horas. No telefone 188, você pode ligar e vai encontrar alguém que não vai simplesmente, esqueça disso, não pense nisso, não faça isso. Não, vai escutar, vai lhe dar o acolhimento, simplesmente fale, para que então eles possam paulatinamente, nas suas didáticas e psicologias adequadas, estabelecer um reequilíbrio, para que então essa pessoa possa ver o sentido da vida de uma outra forma. Eram colhidos de 1857 por aí. Se vocês vão me permitir, eu poderia contar a história de forma mais curta, mas eu acho muito interessante porque quando a gente fala em prevenção de suicídio, a prevenção ela tem que ser bem caracterizada e que ela possa ser utilizada por qualquer um. Imagine um jovem, esposo, francês, lógico, que tinha casado recentemente, enamorado, apaixonado pela sua esposa, e a tragédia chega dele, a morte da esposa. E esse jovem esposo perde o sentido da vida, não mais vê sentido na vida. O sentido era os sonhos do casamento, dos filhos, da família. Diante disso, não quer mais nem ir ao trabalho, porque assim muitas vezes nós que recebemos esses baques, às vezes desistimos de viver. E ele assim começou a se postar. E um dia, esse jovem então, não mais querendo viver, toma a decisão de se matar. Toma a decisão de se suicidar, da qual eu vou relatar aqui agora
ao querido Allan Kardec, que naquele momento, em 1857, passava por problemas, porque imagina a missão desse homem, que foi de todas as formas obstaculado por as mais diversas circunstâncias financeiras, de reações da sociedade. E Allan Kardec estava um certo dia, encabrunhado em casa, quando então a sua esposa, chamada Madame Rivail, a Doce Galbi, e ela entrega uma certa encomenda cuidadosamente apresentada para Allan Kardec. Vou relatar, porque eu acho importante, porque nada será mais didático do que isso para todos nós que aqui nos encontramos. Vou dizer a razão. Senhor Allan Kardec, esta é a carta desse jovem. Respeitoso abraço. Com minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, olha só, antes de tudo, para que prossiga em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para solicitar isso. E ele começa então a fazer um relato disso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital, Paris. Relata: há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou a minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antonieta partiu desta vida, levada pela sorrateira moléstia. Ele continua na sua carta a Allan Kardec: meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem e do mundo, sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do mundo, e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, um século de muito delicado no sentido da consciência do que era realmente religião, do que era realmente a vida naquela época, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. Confesso, a prova da separação vencera, e eu não passava agora de um trapo humano. Minhas forças fugiram. Eu namorei e namorava diversas vezes o Will Senna, e acabei planejando o meu suicídio. Seria fácil, eu não sei nadar. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Abro um parênteses: noites de insônia, de sudorese, de ansiedade, em que nós, muitas vezes, deitados, quando nós estamos como tais trapos humanos, desistindo da vida, nos angustiamos e nos apegamos à ideia de autodestruição. Assim era ele. Mas em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. Olhei todo, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto, algo molhado, que se deslocou da amurada, caindo aos meus pés. Vejam, surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça dos postes vizinhos, pude ler logo no frontispício, logo na abertura da primeira página. Entre irritado e curioso, estava lá escrito:
esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Assinado a Lohan, Antoine Lohan. Agora ele, estupefato, li ali a obra. Qual era? O Livro dos Espíritos, a qual acrescentei breve mensagem. Volume esse que passa as suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer o que lhe aprouver. O codificador Allan Kardec desempacotou então um exemplar do Livro dos Espíritos, ricamente encadernado como forma de carinho que ele fez, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, A.K. E na página do frontispício, levemente manchada, Allan Kardec leu com emoção e não somente a observação que ele se referia, mas também outra em letra fina. Depois da leitura deste livro me salvou, esta obra me salvou, este completou: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperam em sua publicação. Assinado Joseph Ferreira. Após então a leitura da carta providencial, o professor Ivair experimentou a luz abanhado por dentro, aconchegando o livro ao peito, raciocinava, não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta da radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Allan Kardec então levantou-se na velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres, e abrindo então, ele respirou a longos austos e voltou para o trabalho cotidiano. Aí está. Se falamos em prevenção, a obra não foi aquilo que estava escrito: este livro me salvou, porque o livro por si só não salvaria ele, mas imediatamente ele foi tomado pela intenção de ver o que é que estava contido naquele livro para ter salvado alguém e que poderia então salvar a ele e salvar a todos. Porque no Livro dos Espíritos veio trazer então o descortinamento da vida, a valorização da vida. Por quê? Valorização no momento em que a gente se encontra com seres eternos. O Espiritismo veio matar a morte, o Espiritismo veio valorizar e cada vez mais dar valor à nossa vida. E ele, que triste estava, sentindo um trapo humano, ele então se modificou. Por quê? Porque ele viu de que a vida continuava, de que ele teria outras oportunidades, de que a morte não morreria, porque ele adentrou o livro e viu quais são as consequências do suicídio. Consequências essas que são trazidas pela doutrina espírita, não de forma suave, mas de forma real, para que nós possamos entender, mas diferente daquilo que a mãe do nosso querido Divaldo Pereira Franco, quando então, diante do suicídio de sua irmã, a irmã de Divaldo suicidou-se, salvo engano, com 20 e poucos anos, diante de uma decepção do seu casamento, e foi uma tragédia quando aquela mãe recebeu a carta comunicando o suicídio. A mãe de Divaldo se desesperou. E aonde ela foi então para que ela pudesse buscar a reconstrução, ou ela buscar a explicação de tudo isso, de encontro à sua fé, de encontro com a sua religião? Não tem críticas aqui. E ela foi aonde? No padre da igreja que ela e o Divaldo próprio frequentavam em Feira de Santana. E ela foi pedir ao padre: padre, eu quero
missa em homenagem à minha filha que suicidou. Não, a sua filha foi para o inferno. Essa era a visão do padre, mas nunca seria a visão da própria igreja. Ela então se desesperou. Como? Quer dizer que Deus não há de perdoar? Não, padre, você pode não perdoá-la, mas Deus não vai perdoar a minha filha, porque eu, mãe, estou coberta de perdão. Eu quero orar a ela, eu quero buscar o refrigério de sua alma. Não, ela não vai para o céu. Se ela for, eu vou buscá-la, eu vou resgatá-la, porque mãe, como disse nosso querido Chico Xavier, uma oração de mãe arrebenta qualquer portão do mundo espiritual. Ah, mães! Ah, mães! Ah, mulheres! E assim, então, a vida continuou. Depois nós vamos dar alguns mais fatos. Mas quando nós falamos, então, do campo do suicídio, da visão da doutrina espírita, o espiritismo, logicamente, de uma forma extremamente madura, e tudo na nossa vida tem os atenuantes e os agravantes. Em relação, muitas vezes, a essa situação, quando nós quebramos essa figura de encarnação, quando nós viemos para encarnar, nós fazemos um planejamento, nós temos um tempo pré-programado para aqui estar. Quando nós contrariamos isso, quando nós contrariamos o tempo, nós rompemos o tempo e ficamos muitas vezes presos pelos nossos laços políticos até que este tempo chegue. Quais são as razões que os estudos psicológicos, sociológicos, da psiquiatria, da própria estudo do comportamento humano, que nos levam ao suicídio? São os mais diversos. No Brasil, suicidam 42 pessoas por minuto. É muito, né? 42 pessoas por minuto. 12 mil por ano. É uma epidemia. E é por isso, então, que a Organização Mundial da Saúde, que as autoridades brasileiras no campo disso, resolveram, e tem que assim fazer, de fazer campanhas de prevenção. Prevenção esta que começa principalmente para pais, que tem que ter o diálogo claro com seus filhos. Por quê? Porque infelizmente há um percentual muito grande de suicídios nos jovens, e muitas vezes por situações que às vezes nem a gente percebe. Uma frustração de uma situação. Eu um dia tive uma situação muito delicada com um amigo meu. Ele sentado na sua casa, na sua mesa, diante do seu conceito de como ele via o futuro de suas filhas, ele dizia, e ele deixou isso um dia, e ele falou isso para mim: filha minha, não casa grávida. Ele disse isso na mesa para suas filhas, que ainda eram muito jovens, e uma delas ficou grávida, e se viu diante desse grande drama de enfrentar o seu pai. Ele não encontrou a possibilidade de acolhimento, de falar. Havia a barreira do medo, do temor, e ele teve que conviver com o suicídio de sua filha. Sofreu muito, abraçado ao caixão, gritava e dizia: perdoa, minha filha, perdoa. Mas graças a Deus, essa figura do perdão, a figura do suicídio, em que, repito, depende, nós temos, como temos dentro da área criminal, os crimes dolosos e os crimes culposos, que muitas vezes nós confundimos, né, doutor? Os culposos são aqueles que não há intenção, os dolosos são aqueles que são conscientes que há intenção, e isso estabelece a agravante e atenuante, até mesmo dentro da justiça.
E assim nós vamos verificar pessoas que suicidam inconscientemente. A doutrina espírita nos trouxe um dos primeiros exemplos, talvez eu fico imaginando tanto que o André Luiz sofre com isso. Porque o André Luiz, que nós conhecemos, este luzeiro que trouxe toda esta obra basilar através de que começa com o Nosso Lar, e depois hoje nós estamos vendo os filmes Nosso Lar 1, 2 e 3, mas que são sequências dos seus livros missionários, tal. E André Luiz, quando desencarnou, ele se viu sitiado no que nós chamamos de umbral. E escutava: suicida, suicida. E ele dizia: eu? Suicida? Eu não me matei, eu não atirei contra mim, eu não tomei veneno, eu não fiz isso. Mas André Luiz malbaratou a sua saúde. E esta é a primeira coisa que nós temos que ter consciência da valorização da vida. Não pode ser a valorização da vida sem que nós tenhamos consciência de preservar o nosso campo, do nosso corpo físico, a nossa saúde física, saúde mental, porque senão nós poderemos nos considerar, quando nós malbaratamos isso através da alimentação, através dos vícios, através de tudo aquilo que destrói precocemente a nossa saúde, nos leva a um desencarne prematuro, seremos considerados suicidas inconscientes, mas sofreremos as consequências. E quem é que há de nos fazer essa situação, de nos levar onde André Luiz tem? Na sua própria consciência. Onde estão escritas as leis de Deus? Em nossa consciência. E aí nós entramos então em reflexões, quando nós somos levados a saber por que é que eu estou nessa situação. Tudo, a lei de causa e efeito é lei. O efeito teve uma causa. Quando nós vemos jovens que inconscientes pegam os seus veículos e saem a dirigir deslocadamente, se colocando em risco, nós não podemos imaginar que tudo é fatalidade. Não, absolutamente. Nós colocamos em risco muitas vezes as nossas vidas e desencarnamos prematuramente, seja com as nossas atitudes, do cuidado do corpo, do cuidado dos nossos comportamentos, dos riscos que nós colocamos. Mas vamos encontrar os suicídios chamados conscientes, como desse caso. Quantos de nós não sofremos muitas vezes grandes tragédias, decepções, sejam elas financeiras, sejam elas no campo emocional, sejam elas no campo da saúde? Agora mesmo a doutora Laudelina leu uma página de o nosso querido Emmanuel. As dores, os sofrimentos não são para o nosso desespero, são ao contrário, para que nós possamos compreender a dor como uma grande professora que nos chega. Então, se algo foi diagnosticado uma doença, às vezes, de difícil trato, foi diagnosticada limitações, nós podemos com certeza, e hoje não precisamos de buscar auxiliares. Quantos exemplos nós temos, pessoas que ultrapassam todas as barreiras, sejam econômicas, sejam da sua própria saúde. Nós temos aqui a figura daquele Nick, né? O Nick, um cara que nasce sem braço, nasce sem perna. Ele é uns 8, 12 anos, ele queria se matar, ele tentava se matar na manhã e não conseguia, de tão deficiente que ele era. E hoje é um dos maiores expositores de pessoa que conseguiu se superar. Então nós temos que nos superar. A cada uma das dificuldades, cada uma das dores são os incentivos para a nossa superação. Nós perdemos agora, vamos ganhar amanhã. É assim. Diante de toda e qualquer dificuldade, transtorno de qualquer dimensão, nós temos que compreender de que nós não estamos sós. Olha, talvez Emmanuel disse: o que é a Terra?
o que é que aqui nós estamos fazendo? Às vezes a gente nos coloca tão pequeninos e nós somos grandiosos, vós sois Deus. E o homem ainda falava sobre essa relação de que nós precisamos compreender a dimensão de nós, de filhos de Deus, daquilo que nós temos. Olha, potencialmente, o que nós temos feito no campo da ciência é algo que hoje a gente nem consegue mais ter conhecimento. A gente é um usuário. Por quê? Porque o homem é esse ser que, colocado obstáculos, ele fala, eu vou superar. E ele supera todos os obstáculos no campo físico, no campo material. Mas ele tem grandes dificuldades da superação no campo moral. Mas ele há de superar. Ele tem superado. Não olhe a vida sobre a condição do copo vazio, não, copo cheio. Ora, assim que eu tenho. Em 1888, eu sempre faço essa referência, nós estávamos escravizando os... Vou contar só mais uma historinha. Eu deixo aqui, eu fico até muito. Mas eu vou contar uma história para que vocês possam ver quando algo deixou de ocorrer, o que é que aconteceu. Um jovem que morava no interior da Bahia, aos 18 anos, mudou-se para Salvador. Em 1945, ele conseguiu um emprego em uma empresa seguradora sul-américa. E aquilo para ele, saiu de casa na esperança então de se construir, deixou pais necessitados. 1945, o encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial. E ele feliz da vida, naquela época católico, em acabado a guerra, 13 dias que estava trabalhando, foi chamado no escritório do chefe e disse, olha, infelizmente, com as consequências todas da guerra, vamos ter que reduzir as nossas atividades e vamos ter que demitir. Aquilo foi um baque, aquilo foi uma tragédia para ele, que destruiu todos os seus sonhos. E o que ele fez? Pensou em algo. Foi lá na maquininha da tilografia, fez uma carta, botou um pix, botou no bolso. Quem conhece Salvador, lá tem um elevador Lacerda. Ele foi lá para subir no elevador Lacerda, que era outro suicídio, aquele lugar. Da mesma forma que o jovem francês, ele botou a mão para poder. Quando ele fez isso, quem aparece para ele? A irmã que tinha suicidado. E diz para ele, não faça isso! E ela toda transformada, por consequência de seu suicídio, de muitos anos atrás. Quando ele vê, ele desmaia. E vai acordar lá no hospital, com aquelas luzes e tal. No início ele achou que estava no céu. De quem estamos falando? Hã? Divaldo Pereira Filho. Hã? A estatística de Divaldo, agora que desencarnou, agora é recente, 650 livros, 22 mil palestras, carregado de homenagens, de virtudes, um trabalho na Casa do Caminho, 3.500 crianças, 650 filhos adotados. Olha o que esperava Divaldo. E se ele tivesse cometido um suicídio? Qualquer um de nós. Divaldo não é diferente, todos nós somos potenciais extraordinários. Temos muito para fazer e viver na vida. Mas eu posso dizer, mães, aqueles que perderam alguns dos seus filhos, alguns dos seus parentes em suicídio, por favor, orem por eles, rezem por eles, vivem por eles, nunca os condene, ao contrário, já projete, passa, pense, que aqui uns dias vamos se encontrar e nós vamos reencarnar para uma nova jornada, porque Deus é isso, Deus é maravilhoso, Deus não perdoa porque Ele não ressente, e Ele quer todos nós, que nós possamos estar juntos como filhos em seu colo, no seu corpo. Obrigado, estude. Não nenhuma sabe, gente. O assunto é muito
muito delicado, não falou